Olá, bom dia. Eu sou Leonardo, hoje aqui na Rádio Inverso. Um pouco rouco, é verdade, mas acredito que você consegue entender o contexto independente da rouquidão. Vamos tentar refletir um pouco mais hoje. Eu estava pensando sobre o perdão. O que você pensa sobre isso? Eu confesso que eu não acredito em perdão anunciado, sabe? Aquele que transforma o perdoador em um remissor em nível de superioridade que está sempre acima do outro. Para mim, acaba sendo um ato sádico onde permite que a vítima derrube o agressor em um golpe mascarado que ele intitula de misericórdia. É uma bondade. Para mim, o perdão, quando anunciado ativamente, esconde um manto de pureza, uma santidade, mas que na verdade são impulsos egocêntricos e manipulações condutivas que vão se saindo ali, ainda que estejam ocultas em algum momento. Porque se eu perdoo apenas porque antes condenei. E se eu fiz assim, antes de tudo eu julguei. Desse jeito você já reparou, você já parou para ver, pensar que está apenas em quem perdoa a oportunidade da misericórdia? Então tem alguma coisa estranha nisso, você não acha? Você não acha que cabe apenas ao que se diz injustiçado a chave da liberdade em que abre a prisão e pode ou não, conforme a sua própria vontade, libertar aquele prisioneiro de seu pecado apenas em um momento oportuno? Então isso pode muitas vezes se tornar um jogo, porque existe ali uma posição hierárquica de possibilidades de aceitações. Quando alguém acredita que em determinado momento aceitou aquele perdão, que aquilo aconteceu, ele não está percebendo que o perdão nada mais é que um momento, e não o perdão em si. É um ato condicional, onde existe uma espera em que o agressor vá ser humilhado, vá ser diminuído. Entenda que eu estou falando isso num nível muito inconsciente. Você tem que refletir que não é algo escancarado e sadicamente imposto. É muito sutil. São algumas armadilhas que o nosso inconsciente promove e tentando fazer com que a gente se sinta superior e reconheça na gente uma bondade, mas sempre levando para o lado da superioridade, no lado da hierarquia. Se eu preciso nesse momento ser maior que o que foi perdoado e me sinto superior, colocando aquele que errou numa posição de inferioridade, de carência e de necessidade até da minha aprovação, da minha liberdade como o único e exclusivo permissor daquele agressor que possa naquele momento se reerguer, então isso vai ser um perdão condicional. E se esse perdão é condicional, não é perdão, é uma hipocrisia, é um movimento que está acontecendo para que um jogo ocorra ali, mas não é uma realidade. Eu sinceramente nunca vi um perdoador cheio de boas intenções quando ele é mal recebido ou ignorado por aquele que agrediu, que diz que não precisa do perdão, então ele aceitar isso de uma forma tranquilamente. Em geral o que a gente vê são explosões de ira, e aí você percebe que nunca aconteceu um perdão de fato. Ele apenas estava mascarando, porque ressurgem aqueles sentimentos, em teoria instintos, agora são muito mais reforçados, em sentenças definitivas, e nunca mais vou aceitar o perdão, vou te perdoar. É complicado quando a gente percebe que a coisa não acontece de forma real. Onde é que estava aquele perdão quando ele deixa de ser perdoado? Onde é que esteve a aceitação quando há uma expectativa da outra parte, por exemplo? Se tem uma expectativa, se tem uma projeção, uma espera de uma determinada reação ou comportamento, não é real. Perdão não deve ser algo voluntário e nem tampouco programado, impulsionado por crenças religiosas ou tentativas de se superiorizar. Se é assim, é apenas uma forma de manipular um personagem que eu crio em torno de mim mesmo. Eu só consigo perdoar apenas quando eu não preciso perdoar. Eu só perdoo apenas quando eu estou totalmente isento de qualquer necessidade e motivação puramente estética. Não me preocupo em mostrar, em aparentar. O que acontece é que muitas vezes essas tentativas de perdão são máscaras, que apenas vão escondendo rancores que no fundo são expressões de inaceitações, de reações inconformistas e temporais em relação a gente próprio, expressas naquele momento de forma explosiva, que julga e que se torna um reflexo acusatório. E depois vem a tentativa do perdão para tentar fazer um jogo inverso de equilíbrio
dessas reações. Mas são só momentos passageiros, fragilizados, e que, assim como surgem, também desmoronam ou também se expressam na realidade. O perdão imediato também não é perdão, já que não houve nenhum julgamento em si. Aquilo foi aceito sem nenhum trauma, sem nenhum choque, sem nenhuma expectativa inflamada, então está tudo bem, não aconteceu nenhum problema. Existe também aquele que é o perdão divulgado, né? Que ao mesmo tempo vai se tornar um evento midiático, uma tentativa de expor. Então não é uma reação também, é um planejamento. Sabe, quando a gente percebe que isso acontece de fato, se você for mais a fundo, você vai ver que o perdão, no fundo, é infantilismo. E ser perdoado também. Perdão real, ele é silencioso, ele é indizível, ele é indemonstrável, ele é indiferente. Perdão é tempo, é a soma de momentos onde as poeiras vão se abaixando, os ânimos vão se diluindo, aqueles atos transgressores e ofensivos vão se descolorindo e perdendo aquele contorno de tanta ira. Eu, quando perdoo em ato real, eu permito ao que foi perdoado que se sinta tranquilo, sem que nada seja anunciado. Eu não preciso provar nada e passar a mão na cabeça e dizer que você está debaixo do meu perdão. Não, a coisa acontece naturalmente. Acontece em silêncio, quando eu posso promover a tranquilidade para o outro, diante das inflamações que antes me corroíam. Eu posso perdoar apenas quando eu não preciso perdoar. Em que em determinado momento eu percebo que me cansei de ficar tirando lenha, sabe? E o tempo foi fazendo seu efeito. O tempo foi cimentando essas reações, foi cicatrizando essas marcas e conseguiu abrandar aquilo que era ferida durante tanto tempo. O perdão, quando anunciado ativa e altivamente, não é perdão, é coerção. Perdão, quando em resposta ao que se desculpa, não deve ser para mim além de um deixa para lá, isso já passou, não faz mais sentido, a coisa não tem que ser levada adiante. É aquela não necessidade de perdoar. Então é aí que acontece. Quando eu posso analisar os transgressor, né, aquele que me causou algum mal, até sob uma ótica antropológica, de entender a natureza, de entender impulsos, de entender reações ali nele. Eu perdoo sem precisar perdoar quando relaciono a minha existência, assim como daquele em que me machucou, em uma perspectiva de tempo e espaço onde se entende que o universo é muito grande em relação àquela pequenez daquele ato, daquela mágoa, de um ressentimentozinho, de uma raivinha, de uma irritaçãozinha. É tudo muito pequeno, é tudo muito passageiro para deixar consumir parte da vida da gente. É uma coisa tão boba. Se você pensar na imensidão que a sua vida pode se tornar, entendendo a questão do universo, de suas imensidões, de suas leis, de suas reações. É tudo muito diferente. Eu posso perdoar também sem precisar perdoar, no momento em que eu entendo que eu sou apenas um personagem, não uma realidade. Eu sou atrapalhado e manipulado por inseguranças, por temores, que vão me fazendo enxergar através de uma percepção muito superficial, sempre dentro de uma caverna escura, com uma iluminação muito distorcida das expectativas, dos condicionamentos, como a história de Platão, da caverna de Platão. Você conhece essa história? É interessante você conhecer isso também. Então o perdão vai acontecendo sempre naturalmente, sem nenhum esforço, sem precisar perdoar. Eu vou só permitindo que o tempo vá passando, vá se dissolvendo. O que antes era matéria, agora vai se tornando vazio. Antes tinha um formato, agora é um vácuo. Não se percebe, isso não entende, e não tem corpo, não tem massa nenhuma. Eu vou entendendo esses atos e essas respostas quando eu reflito que qualquer reação é sempre motivada essencialmente não por um fato, mas sim sempre através de uma interpretação pessoal, e essa interpretação é sempre falha, porque é relativa, parte de mim ou de você e nunca de um absoluto. Essa é a minha visão um pouco ainda limitada sobre perdão, já que é um tema que a gente pode ir muito mais além, mas pode fazer com que a gente reflita um pouco sobre essa questão que incomoda muita gente.
Amanhã a gente conversa mais. Você pode entrar também na página do Facebook, na Filosofia Inversa, mandar sua opinião, comentar, e a gente vai sempre refletindo sobre um novo tema. Até amanhã, valeu!